Olá, galera. Nós vamos aqui, então, explicar na sequência de atividade 3, nós vamos trabalhar aqui hoje com o conteúdo que fala sobre conhecendo as propriedades da potenciação. Então, muito bem. Aqui nós vamos estar lidando com algumas propriedades e logo nessa primeira página aparece esse quadro onde que está dizendo assim: complete as lacunas em branco com as palavras adequadas sobre as propriedades da potenciação. Muito bem, quais são as propriedades? Então aqui na multiplicação entre potências com mesma base, para calcular o resultado, basta, aí tem aqui para responder, a base e os expoentes. Para a gente entender o que está pedindo essa propriedade, vamos circular aqui as palavras. Ó. Na multiplicação entre potências. Ó. Na multiplicação entre potências. Está falando da propriedade de multiplicação entre potências. Com o quê? Com a mesma base. Certo? Multiplicação de potências com a mesma base. É fácil entender esse conceito aqui. Bom, vamos pegar, por exemplo, aqui nós temos... Pegar aqui, por exemplo, 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado à terceira potência ou ao cubo. Bom, isso aqui nós chamamos de base e aqui expoente. O que significa uma base de uma potência? Significa que esse valor vai estar sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ou seja, para a gente entender melhor, vamos colocar entre parênteses aqui, certo? Muito bem. Então, 2 elevado à quarta é 2 vezes ele mesmo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à quarta. Vezes 2 elevado à terceira equivale a 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, ele por ele mesmo 3 vezes. Bom, nós podemos eliminar esses parênteses aqui, e ficaria simplesmente assim: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ora, aqui nós percebemos que nós podemos escrever, já que isso aqui são fatores iguais, nós podemos escrever isso aqui na forma de uma potência, ou seja, aqui eu tenho 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ou seja, eu somei os fatores, eu somei a quantidade de fatores dessa potência com a quantidade de fatores desta potência. Então, a propriedade de potência, de multiplicação de potência da mesma base, você faz o quê? Aí você mantém a base, que é aqui, está o 2, como as bases são iguais, e soma os expoentes. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que fazer 2 elevado a 4 mais 3, que é igual a 2 elevado à sétima potência. Então, podemos completar aqui essa lacuna
da seguinte maneira. Ó, na multiplicação entre potências com mesma base, basta calcular para calcular o resultado, basta. Aqui, ó, o que faço com a base? Manter a base. Manter a base. E somar os expoentes. Simples, né? Então, se você tem 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à terceira, você mantém a base 2 e soma os expoentes. 4 mais 3, 7. Bom, aqui aparece esta segunda propriedade. Na divisão entre potências com mesma base, para calcular o resultado, basta taranana, a base e taranana, os expoentes. Bom, esse caso é semelhante ao de cima, só que está se tratando da divisão. Olha só, divisão entre potências. Divisão entre potências. Certo? Com o quê? Com a mesma base. Tá aqui, ó, mesma base. Ok? Então, a questão é semelhante. Vamos pegar o mesmo caso aqui, só que agora nós vamos dividir 2/4 por 2 a terceira. Então, eu tenho aqui 2 elevado à quarta potência dividido por 2 elevado à terceira. Ok? Bom, muito bem. Uma coisa que você tem que sempre lembrar é que toda divisão a gente pode escrever em forma de fração. Então, eu tenho aqui 2 elevado à quarta dividido por 2 elevado à terceira, ou seja, ao cubo. Então, aqui é 2 elevado à quarta dividido por 2 elevado à terceira. Certo? Bom, você deve estar pensando assim, que se na propriedade da multiplicação de potências com a mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes, você deve estar pensando que na divisão, por a divisão ser o inverso da multiplicação, você deve estar pensando que na divisão de potências de mesma base, você conservaria a base e subtrairia os expoentes. Será que é isso? Vamos ver. Vamos desenvolver então aqui. 2 elevado à quarta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Dividido, então vamos colocar aqui o traço da fração, dividido 2 elevado ao cubo, né, a terceira, é 2 vezes 2 vezes 2. Bom, aqui a gente sabe que se você multiplica um número e depois divide por esse mesmo número, os inversos na matemática elas se eliminam. Então, se você tem o 2 multiplicando e depois dividindo, você elimina essas operações, ou seja, simplifica. 2 por 2 dá 1. 2 por 2 dá 1. 2 por 2 dá 1. E sobra 2, ou seja, então nós chegamos aqui que 2 elevado à quarta dividido por 2 elevado à terceira é igual a 2. 2 elevado a 1.
que é por ele mesmo. Então, se você pensou que 2 elevado à quarta dividido por 2 elevado à terceira, sendo a mesma base, que bastaria conservar a base e subtrair os expoentes, aqui é 3, você acertou. Bom, e isso aqui, 2 elevado a 1, você não precisa colocar o 1, basta deixar assim. Então, resolvendo aqui a questão da apostila, propriedade de potência em divisão entre potências com mesma base. Para calcular o resultado, basta o quê? Manter a base e o quê? Subtrair os expoentes. Certo? Bom, então, essa aqui é a segunda propriedade da potência. Divisão entre potências com mesma base. Para calcular o resultado, basta manter a base e subtrair os expoentes. Aqui vem a terceira propriedade. Todo número elevado a 1 é igual a ele próprio, né? Obviamente. Se cada número, se a potência é a multiplicação do número por ele mesmo, n vezes, ou seja, a quantidade que indica o expoente, então, se está elevado a 1, é o próprio número. Então, todo número elevado a 1 é igual ao quê? A próprio ficou faltando um P aqui. Ao próprio número. Ou a ele mesmo. Agora, esta outra propriedade aqui é muito interessante. Todo número elevado a zero, com exceção do zero, é igual a... Isso aqui é uma coisa que pega, né? É uma coisa que pega, mas eu te garanto que é fácil. Vamos voltar aqui nesse caso. Vamos lá. Se eu tenho 2 elevado à terceira, por exemplo. Vamos lá. 2 elevado à terceira ao cubo. Dividido por 2 elevado ao quadrado, dá 2. Isso aqui, pela propriedade que a gente aprendeu, né? É a mesma coisa que 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado ao quadrado, que é igual, né, a 2 vezes 2 vezes 2 dividido por 2 vezes 2. A gente sabe que, simplificando aqui, nós vamos sobrar 2 elevado a 1. Bom, e o que acontece se eu dividir 2, agora se eu pegar 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo. Bom, a gente sabe que todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Isso aqui todo mundo sabe, né? É igual a 1.
Bom, 2 elevado pela mesma propriedade, sim, isso aqui nós sabemos, portanto, isso aqui a gente sabe que 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado ao quadrado é igual a 2 elevado a 3 menos 2, que é igual a 2 elevado a 1. Usando essa mesma propriedade, eu sei que 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3 é igual a 1, porque todo número elevado a ele, dividido por ele mesmo, dá 1. Ora, se é assim, eu sabendo disso, eu sei que 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado à terceira é igual a 2 elevado a 3 menos 3, pela propriedade de multiplicação, de divisão de potência pela mesma base. Então, eu vou ter que é igual a 3 menos 3, 0. Então, isso aqui a gente viu aqui em cima, que 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3 é igual a 1, porque todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. E pela propriedade, sabemos que esse número aqui equivale a 2 elevado a 3 menos 3, que é igual a 2 elevado a 0. Portanto, 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, isso serve para qualquer número diferente de 0. Então, isso aqui dá 1. Então, todo número elevado a 0, se a base for diferente de 0, é igual a 1. Então, com isso a gente responde essa pergunta. Ó. Todo número elevado a 0, com exceção do 0, é igual a 1. Ok? Muito bem. Agora, vamos lá. Próxima pergunta. Quando temos uma potência elevada a outra potência, para calcular o resultado, basta o quê? Bom, vamos pegar exemplo. Já trabalhamos com 2, agora vamos trabalhar com um outro número. Vamos pegar o 5. Então, vamos lá. Ora, se eu tenho aqui... Opa! Se eu tenho aqui 5 elevado a 2 elevado a 3. Ou seja, é uma potência de potência. O que que isso iria garantir? Isso aqui seria, equivalente a... Vamos escrever aqui novamente assim, para facilitar. 5 é 5 elevado a 2 e aqui vamos colocar um colchete elevado a 3. Certo? Então, nós vamos ter o quê? 5 elevado a 2 seria 5 vezes 5. Isso aqui elevado a 3. O que que isso aqui me garante? Que eu tenho 5 vezes 5 vezes
5 vezes 5, né? Porque isso aqui é elevado ao cubo, vezes 5 vezes 5. Ou seja, eu tenho aqui 2 fatores vezes esses 2 fatores vezes esses 2 fatores. Eu tenho 2 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ou seja, 2 vezes 3, certo? Então, aqui eu tenho 2 fatores aqui dentro e 3 fatores de colchetes. Então, eu estou multiplicando 2 vezes 3, né? Que vai me garantir o quê? São fatores todos iguais, eliminando os colchetes, eu vou ter 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, isso aqui vai ser igual ao quê? 5 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6 elevado a 6. Ou seja, eu multiplico os fatores. Então, portanto, nesse caso aqui, 5 elevado a 2 elevado a 3, a propriedade é potência de potência, você mantém a base e multiplica os expoentes. Aí, ó, 5, 2 vezes 3, 6. Certo? Então, nós temos aqui mais uma propriedade. Potência de potência, você mantém a base e multiplica os expoentes, conforme nós mostramos aqui em cima. Então, vamos completar aqui, ó. Quando temos uma potência elevada a outra potência, então, quando temos uma potência elevada a outra potência, para calcular o resultado, basta o quê? Multiplicar os expoentes. Simples, né? Agora, vamos aqui ver mais um caso. Ó. Quando temos uma potência elevada a um número negativo. Aqui, ó, tem A elevado a N. N é um número real qualquer. Qualquer um número. Aí você coloca um N para dizer que é qualquer um. E A é a base. Com a base diferente de zero, o resultado é da base elevado ao mesmo expoente, porém com o sinal tararará. Bom, dá para a gente responder continuando com esse mesmo caso, né? A gente continua aqui, vamos resolver a mesma semelhança da primeira, de como a gente encontrou a primeira, a segunda e a quarta propriedade. Então, a gente quer saber quando temos uma potência elevada a um número negativo. Vamos pensar, por exemplo, eu quero chegar nessa potência aqui, ó, 2 elevado a menos 1. Bom, para eu ter um número negativo, eu preciso de subtrair um valor maior do número que será tirado. Ou seja, eu vou pegar, por exemplo, 2, eu quero chegar a uma coisa assim, desse tipo. Então, eu vou pegar aqui 2 elevado à terceira, dividido por 2
elevado à quarta. Ora, pela propriedade de divisão de potências com bases iguais, isso aqui a gente sabe que a gente resolve mantendo a base, que é 2, e subtraindo os expoentes. No caso, eu faço 3 menos 4, que vai dar o quê? 2 elevado a 3 menos 4, como 4 é maior que 3, então eu vou ter um resultado negativo. Você mantém o sinal do maior absoluto e subtrai 4 menos 3, 1. Muito bem. Então, 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado à quarta é a mesma coisa que 2 elevado a 3 menos 4. Propriedade da divisão de potência com mesma base, que dá 2 elevado a menos 1. Esse número aqui, eu posso transformar ele em forma de fração. Eu posso colocar assim: 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado à quarta. Ora, isso aqui vai me dar a seguinte fração: 2 vezes 2 vezes 2. E 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Bom, 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. E 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1, vezes 1, 1. E aqui eu tenho 2. Ou seja, se você sabe, a gente sabe que todo número ele tem o número 1 como denominador, porque todo número dividido por 1 dá o próprio número. Então, 2, deixa eu fazer assim. Esse número aqui seria a mesma coisa que 2 sobre 1 elevado a menos 1. Bom, porque todo número dividido por 1 dá o próprio número. E esse aqui é o inverso dessa fração. Esse aqui é o inverso. Bom, e todo número elevado a 1 é o próprio número. Então, a gente pode falar que eu tenho 1 meio elevado a 1, e aqui eu tenho 2 inteiros elevado a menos 1. Ou seja, pela propriedade aqui, esse 2, por esta propriedade, 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 4 é igual a 2 elevado a 3 menos 4, que dá 2 menos 1. E aqui, fazendo em forma de fração, a gente achou que esse número vale 1 meio. Conclusão. É uma potência, aqui que está o filé mignon dessa propriedade. Uma potência com base negativa, ela é a mesma coisa do inverso da potência. Olha, inverteu, o de baixo foi para cima e o de cima foi para baixo. O inverso da base, da fração, com o inverso do expoente, com o expoente com o sinal trocado. Então, vamos resolver isso aqui. Ó.
Quando temos uma potência elevada a um número negativo, então uma potência elevada a um número negativo, com a base diferente de zero, é claro, o resultado é o quê? O inverso da base elevado ao mesmo poente com o sinal invertido. E aí, nós vamos chegar nesta nesta outra propriedade aqui. Então, aqui nós temos a quinta, a sexta, a sétima propriedade. Quando temos uma potência cuja base é uma entre dois números, basta elevar o numerador e o separadamente ao expoente da potência. O que eles estão querendo dizer aqui? Bom, vamos lá. A gente já trabalhou com fração. Então, aqui ele está falando sobre a propriedade sobre fração. Se eu tiver, por exemplo, uma potência, eu tenho aqui, vamos supor, já que eu estou trabalhando com um meio elevado a 4, por exemplo, isso aqui pode ser feito assim. 1 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4. Tanto faz. E fica provado. É possível a gente provar isso. Quer ver? Que é assim mesmo? Vamos pegar esse resultado aqui e... eu peguei o caderno ao contrário. 1 elevado a 2 elevado a 4 é igual a 1 meio elevado a 4 é igual a 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Ora, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado a 4. Então, quando eu tenho potência, uma potência com uma fração, quando eu tenho uma fração elevada a uma potência, é a mesma coisa que você ter o numerador elevado à potência e o denominador elevado ao expoente e o denominador elevado ao mesmo expoente. Então, a propriedade aqui é sobre potência. Quando temos uma potência, quando é fração, quando temos uma potência cuja base é uma fração, entre os dois números, basta elevar o numerador e o denominador separadamente ao expoente da potência. Bom, estamos aqui concluindo, por último, as potências com base A e expoente fracionário M e N podem ser reescritos como a enésima de A elevado a N. Que negócio é esse, hein? Vixe, aí complicou para vocês, né? Como que pega um negócio desse? Vamos pensar. Olha, gente.
querem acabar com, com a vida de vocês, mas isso aqui é fácil. Ele está falando sobre o inverso da potência. O inverso da potência é a radiciação. Então, por exemplo, qual é o inverso de 2 elevado à terceira? Seria... Vamos pensar outro número. Qual é o inverso de 5 ao quadrado? Seria a raiz quadrada de 5. Certo? Qual é o inverso de 10 ao quadrado? É a raiz quadrada de 10. Qual é o inverso de 10 elevado a 3, ao cubo, né? Que é a potência 3? Seria a raiz cúbica de 10. Então é o seguinte, você está vendo aqui o expoente fracionário, é isso aqui, ó. Quando você tem um expoente fracionário. Ah, mas como que é isso? Vou transformar em número. Olha, vamos pegar, por exemplo, eu tenho aqui 10 elevado a 4 sobre 2. Beleza? 10 elevado a 4 sobre 2. Sempre a potência, o expoente, está associado à multiplicação de fatores iguais. E a raiz ela está associada à divisão de fatores iguais. Então, o que ele está querendo dizer é isso aqui. Toda vez quando eu tenho uma potência desse tipo, basta eu fazer assim, ó. Esse valor que está no denominador, eu posso colocar aqui, ó. Que tem um 2, eu coloco 2 aqui. E eu fico com 10 elevado a 4. Ou seja, o numerador está associado à multiplicação, ou seja, à potência, fatores, multiplicação de bases iguais, e o denominador está associado à divisão de fatores iguais. Bom, isso aqui é muito fácil de provar, ó. Quer ver? 10 elevado à quarta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10.000. Ó. Raiz quadrada de 10.000. Raiz quadrada de 10.000 é quanto? Bom, qual é o número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 10.000? É 100, ó. 100 vezes 100, você tem aqui 100 vezes 100. Ó, é só acrescentar o zero. Então, é só você acrescentar o zero. Cem vezes 100, ó. Não deu ali o espaço, né? Então, aqui, raiz quadrada de 10.000 é 100. Ah, é 100, é 100. Isso. Ora, aqui, ó, 4 dividido por 2 não é 2? Então, eu tenho, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado, que 10 elevado ao quadrado é 100. Então, percebeu que dá no mesmo. Então, quando você tem potência onde o expoente é uma fração, o numerador está associado à multiplicação de bases iguais, fatores iguais.
E o denominador está associado à divisão, então é a raiz quadrada, está associada à raiz. Então, o de baixo se associa à raiz. E o outro é da potência mesmo, o numerador fica da potência. Bom, quando o índice é diferente de 2, aí você tem que escrever. Por exemplo, se eu tivesse assim, 10 elevado a 8 quartos, por exemplo. Aí você tem que colocar, igual eu coloquei aqui no índice. Você teria aqui 10 elevado a 8. Então você teria a raiz quarta. Esquece. Você tem 10 elevado a 8 quartos é igual a 10 elevado a 8, ou seja, a raiz quarta de 10 elevado a 8. Quando for raiz quadrada, não precisa pôr o 2 aqui, mas as outras raízes você precisa colocar o índice. Então, essa propriedade aqui é assim. As potências com base, esse A é qualquer número diferente de zero, com a base A, expoente a fracionário, pode ser escritas com a enésima, com a raiz enésima, ou seja, a raiz do número que vem aqui, elevada ao numerador, ou seja, a raiz referente ao número do denominador elevada ao numerador, a parte de cima. É isso aí, galera. Essa aula aqui é um pouquinho longa, mas é isso aí. Obrigado e até a próxima.